mais um vídeo do Clube da Leitura no ar. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre o capítulo 8 e capítulo 9 de O Resgate no Mar. E para a semana que vem vamos ler o capítulo 10, 11 e 12, porque semana que vem vamos comentar sobre esses 3 capítulos. E não esquece, tá? Se você tem vontade de adquirir os seus livros, de continuar, de começar a sua coleção, eu sempre deixo aqui no box de descrição um link onde vocês conseguem comprar os livros da saga Outlander com um precinho muito bacana, com um desconto bem bacana e de quebra ainda me ajudar a ganhar uma comissão. Então sempre que vocês puderem, forem comprar o livro de vocês, que vocês puderem me dar essa preferência, o link tá aqui no box de descrição. Estamos na Escócia, mais precisamente no dia 15 de fevereiro de 1755, e aqui nós vemos a chegada do novo diretor da prisão onde o Jamie está. O antigo diretor estava indo embora, graças a Deus, porque ele não via a hora disso acontecer, gente. Ele realmente estava assim, né? Eu não aguento mais esse lugar. Todos os defeitos que ele poderia colocar ali naquela prisão, naquele lugar, gente, vocês podem ter certeza que ele colocou, tá? Ele odiava aquele lugar, ele estava dando graças a Deus e estava pensando assim, coitado de você, o novo diretor, né? Eu fico imaginando o que você fez para vir parar aqui, porque este lugar, meu Deus, este lugar aqui não é para nenhum ser humano, não. Nenhum inglês, porque eles se achavam superiores, né? Nenhum inglês merece vir parar num lugar desse. Esse lugar é horrível, esse lugar é imundo. Nossa, Quem era o novo diretor, né? Quem tá acompanhando sabe. Quem não tá acompanhando vai ficar sabendo agora comigo, mas já deve ter uma noção, né? Era o Lord John. O Lord John estava chegando ali, né, para tomar conta da direção daquela prisão. Algum tempo já havia se passado desde o encontro do Jamie com o Lord John, né, desde o primeiro encontro deles. Se não me engano, 10 anos haviam se passado. Então, na época ele tinha 16 anos, agora ele já tem 26 anos. A Diana nos descreve a aparência do Lord John e era assim, um inglês típico, né? Ele era um homem de muito boa aparência, era um homem clarinho, tinha o cabelo bem clarinho, loiro, né? Amarrado. Um típico inglês, né, gente? Chegando ali no meio daquele monte de escocês, daquele monte de prisioneiro. E grande parte dos homens que estavam ali na prisão eram jacobitas, né? Eram homens que haviam lutado em Culloden, estavam sendo aprisionados ali. E o Lord John chegou ali para tomar conta da direção. Esse capítulo 8 é mais para isso mesmo, para nos introduzir a chegada do Lord John, foi mais para nos contar mesmo sobre a chegada dele ali na prisão. E o Lord John, ele sabia que o Jamie Fraser estava preso ali, né? E ele já estava imaginando aquilo, ele estava meio que tirando o sono dele, imaginando como seria esse encontro, quando seria, como que aconteceria, como ele se comportaria diante do Jamie, depois de tudo que aconteceu, né? E até no momento ele fala, não, mas eu não preciso estar assim, porque naquele momento onde nós nos encontramos no passado, eu estava sob o domínio dele, né? Agora é o contrário, né? Eu sou o diretor da prisão, estão todos aqui sob o meu domínio, inclusive o Jamie Fraser, né? O ruivo. Ele também está sob o meu domínio. Se o Lord John estava apreensivo com esse encontro, os homens da prisão também estavam curiosos a respeito do novo diretor. Afinal de contas, o antigo diretor era um homem terrível, eles não esperavam, né, um homem melhor como diretor, mas eles estavam curiosos a respeito do novo diretor. Como será que ele é? Como será a aparência dele? Será que ele é um homem tão ruim quanto o diretor antigo? Gerou esse burburinho entre eles, né? Essa curiosidade entre eles. E alguns estavam até fazendo algumas piadinhas a respeito da aparência do Lord John. De que o antigo diretor tinha um combinado com o Jamie, né? Já que ele achava que o Jamie era um homem extremamente inteligente, era um homem agradável até. Esse antigo diretor tinha esse combinado de uma vez por semana jantar com o Jamie, deles conversarem, deles jogarem xadrez, e o Jamie aproveitava essa noite, né, esse jantar, para pedir também pelos seus. Aí ele deu a dica ali pro Lord John, olha, se eu fosse você, eu mantinha esse acordo, eu mantinha esse combinado, porque os homens, eles confiam muito, né, eles têm o Jamie ali como seu líder. Então acho que você tendo esse jantar semanal com ele, você consegue pegar muita coisa, você consegue ele controlar. A melhor forma, acho que, de descrever isso é essa, né? Você jantando ali com o líder, você consegue controlar os demais prisioneiros. Aqui nesse capítulo 8 também, a gente fica sabendo um pouquinho, né, daquele dia onde o John se encontrou com o Jamie, que aconteceu aquilo tudo lá em Culloden, sobre a perspectiva do Lord John, né? Como que será que tudo aconteceu ali diante dos olhos dele? Já que a gente só conhecia a perspectiva do Jamie, né? Na série a gente não teve isso, se não me engano. Aqui a gente tem, assim, essa perspectiva detalhada. O John tinha apenas 16 anos, ele não foi convocado para o exército, né? Não havia se alistado, mas o seu irmão, o Hal, ele havia o levado junto com o regimento, para ele ter um gostinho ali, né, da guerra, né? Para ele ver como que era
uma guerra de perto, ver como que era ser um soldado. E o Jon tava um pouco perdido, né? 16 aninhos apenas e tal. Ele vê o Jaime ali vulnerável, né? Ele cogitava que ele estava vulnerável, era o que ele viu no momento. E ele pensou, aquele é o Jaime ruivo. Meu Deus, ele seria um belo prêmio para eu retornar pro regimento, né? Ele tá sozinho, ele é uma presa fácil, eu consigo matá-lo facilmente. Vou matar ele ali agora e vou retornar pro regimento com esse prêmio, imagine só, né? Isso foi o que passou na cabeça dele naquele momento, gente. Não foi o Jaime quem quebrou o seu braço, né? Foi ele no desespero, no medo ali de ser morto. Ele acaba puxando o seu braço com muita força e acaba acontecendo tudo que aconteceu. É uma parte bem bacana esse detalhe aqui dessa cena aqui, pelos olhos do Lord Jon. E aqui no capítulo 9, 2 semanas já haviam se passado desde que o Lord Jon chegou na prisão. E ele demorou 2 semanas para decidir o que ele ia fazer a respeito ali da situação do Jaime. Acontece que havia uma lenda, um mito, de que o rei Luís havia enviado dinheiro, né, para o seu primo, o Charles, para a luta ali na causa jacobita, para a batalha de Culloden. E esse dinheiro havia ficado perdido, nunca foi encontrado, e estava nos planos do Lord Jon encontrar esse dinheiro como um passaporte, né, para que ele pudesse sair ali da prisão. O homem que estava falando sobre esse dinheiro ali no momento falava uma mistura de gaélico com francês, e ninguém estava conseguindo entender o que ele falava. E ele ficou pensando, poxa, esses homens aqui, né, das terras altas, eles provavelmente falam gaélico, provavelmente entenderiam, mas eu não posso colocar isso na mão de qualquer pessoa, né? Eu não posso colocar essa missão na mão de qualquer desses prisioneiros. E aí ele cogitou colocar isso nas mãos do Jaime, né? Ele imaginava que de todos os homens que estavam ali presos, o Jaime seria o mais honrado, cumpriria com a sua palavra. Ele demorou, gente, demorou até dar o braço a torcer, mas mandou que o Jaime fosse vê-lo na sua sala. E foi quando ele fez o pedido pro Jaime. O Jaime recusa, gente, claro, porque eu não sou obrigado. Eu vou fazer isso pra quê? Eu não quero te ajudar. É isso que o Jaime falou pra ele. Não sou obrigado, não vou te ajudar. Mas eles acabam entrando num acordo, né? O Jaime, ele estava acorrentado, assim como na série ele está acorrentado também. Ele estava acorrentado ali. E aí ele fala, eu vou mandar tirar suas algemas, e eles entram nesse acordo. Mas o Lord Jon, então o Jaime vai ajudar o Lord Jon a decifrar o que esse homem tem pra falar, mas tem alguns poréns. Esse homem não tá na prisão, né? Ele tá no vilarejo. E outra coisa, esse homem tá à beira da morte, ele tá praticamente morrendo, então eles têm que ser rápidos. Eles viajam até o vilarejo e o Lord Jon faz alguns pedidos pro Jaime. 3 mais especificamente. O primeiro, que você não tente fugir. O segundo, que você me conte exatamente tudo, assim, que você não desperdice uma vírgula do que ele te contar. E o terceiro é que você não vai contar isso pra mais ninguém, somente pra mim. O Jaime, óbvio, né, gente, ele concorda com tudo, ele cumpre todas essas 3 exigências. Só que esse homem, ele tá meio que à beira da morte. As coisas que ele está falando ali no momento mais parecem delírio, elas não fazem tanto sentido assim. Mas o Jaime conta pro Lord Jon exatamente tudo o que ele ouviu desse homem. Era alguma coisa relacionada a focas, a Madame Blanche. Ele fica meio perdido, mas claro, o Jaime, ele associa uma coisa à outra, né? Tanto que 3 dias depois desse acontecido, o Jaime, ele foge da prisão pra fazer qualquer coisa, né? Até aqui neste capítulo ainda não se sabe o que o Jaime foi fazer, né? Porque o Jaime, o porquê dele ter fugido, né? A gente que já viu a série, né? As pessoas que já leram o livro, elas já sabem o que aconteceu, né, o porquê do Jaime ter fugido, mas eu acredito que nos próximos capítulos nós vamos descobrir o porquê disso. E acontece igualzinho na série, gente. O Jaime, ele se deixa ser pego no final, né, porque ele não queria fugir da prisão, ele só queria de fato fazer alguma coisinha ali, e ele mesmo se entrega, né, ali no final do capítulo. Mas o Lord Jon, quando fica sabendo que o Jaime fugiu da prisão, ele fica num mix de sentimentos, gente, surreal, assim, porque ele se sente traído, ele fica indignado, e ele acaba desfalcando ali até o regimento, né, pegando um cadinho de homens ali, na calada da noite mesmo, indo atrás do Jaime. Porque ele fica pensando, né, não, eu preciso pegar esse homem, porque como que eu vou explicar lá pra Londres que ele fugiu, né, depois de ter saído comigo aí para um negócio que eu não vou poder muito bem justificar o que foi, né? Eu preciso encontrar esse homem. E o Jaime, né, no momento, o Lord Jon tá até fazendo xixi, é um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente essa cena da série, porque o Lord Jon tá fazendo xixi, né, na série, e o Jaime chega com a faca ali atrás e fala, é assim que você pega um homem desprevenido, né? Aqui não tem isso, né? Porque quando o Jon pegou o Jaime lá, tentou matar o Jaime não tava fazendo xixi, mas tem essa diferença. Aqui o Lord Jon tava fazendo xixi, o Jaime, ele chega atrás dele caladinho, fica calado, e aí você vê vários soldados em volta dele ali segurando o mosquete, né? O Lord Jon fala assim, eu acho que você me pegou desprevenido. E aí o Jaime fala, parece que você também me pegou.
E aí foi o final desse capítulo, gente, achei interessantíssimo. Confesso pra vocês que eu tô gostando muito mais desse livro, de como a história tá assim, né, se decorrendo, do que do finalzinho do livro 2. Pra mim tá bem mais interessante, bem mais fluido. O que vocês estão achando? O que vocês acharam da leitura dessa semana? O que vocês anotaram aí que eu deixei passar nesse vídeo? Deixem aqui nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até lá. Tchau!